Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pacata cidade de Springfield, a Carmichael Motors era famosa por seus carros de luxo e serviço impecável. John Carmichael, seu proprietário, era um homem branco de aparência altiva, convencido de que seu status e riqueza lhe davam o direito de julgar e controlar tudo o que acontecia ao seu redor. Sua arrogância era notória em toda a cidade, e poucos ousavam contradizê-lo. Naquela manhã, um senhor negro, Harold Jefferson, entrou na concessionária. Caminhava devagar, mas com uma dignidade silenciosa, o chapéu de feltro ligeiramente inclinado e a bengala na mão. Harold não era um cliente comum, um respeitado ex-advogado e defensor dos direitos civis. Ele havia dedicado sua vida a combater a injustiça e defender os oprimidos. Hoje ele simplesmente viera admirar um carro clássico que sonhava em possuir há anos. Ao ver Harold, John sentiu uma irritação inexplicável. Em sua mente, aquele senhor negro não tinha o direito de estar em sua concessionária. Sem pensar duas vezes, ordenou ao seu assistente que o retirasse imediatamente, acreditando que ninguém ousaria desafiar sua autoridade. Harold, surpreso, mas educado, tentou explicar que apenas queria examinar o carro. Mas John não lhe deu ouvidos. Seu rosto endureceu e seu tom tornou-se áspero e humilhante. O que John não sabia era que acabará de desencadear uma série de eventos que já não podia controlar. Harold, longe de se sentir intimidado, sabia como reagir. Cada palavra, cada gesto de John seria observado, registrado e analisado. Naquele dia, a arrogância de John confrontaria a dignidade e a resiliência de um homem que jamais se deixaria humilhar impunemente. Nesse confronto silencioso, a atmosfera na concessionária estava carregada de tensão. Os clientes presentes observavam a cena, alguns chocados, outros hesitantes, enquanto Harold mantinha a postura ereta, os olhos fixos em John. Pela primeira vez, o homem que pensava ter o controle de tudo estava prestes a perceber que um erro motivado por racismo e arrogância poderia ter um preço que ele jamais imaginara. Assim começou a história de uma humilhação, uma luta por justiça e um arrependimento que marcaria John Carmichael para sempre. O sol de Springfield refletia nas janelas impecáveis da Carmichael Motors, brilhando nas carrocerias dos carros de luxo enfileirados em frente à concessionária. Lá dentro, o ar cheirava a couro novo e ao aroma sutil de produtos de limpeza de alta qualidade. John Carmichael, de pé atrás de sua mesa de mogno, ajeitava a gravata enquanto olhava impacientemente para a porta da frente. Naquele dia, Harold Jefferson empurrou a porta com cuidado. Seu passo era lento, mas deliberado, sua bengala tocando levemente o piso de azulejos. Seus olhos castanhos, cheios de calma e sabedoria, percorreram o salão de exposições. Ele vestia um terno simples, um pouco gasto, mas impecável. John estreitou os olhos e deu um passo à frente, com um sorriso condescendente nos lábios. "Olá, posso ajudar?" perguntou ele, com a voz gélida. Harold respondeu gentilmente. "Olá, tenho interesse no Chevrolet Bel Air de 1957. Gostaria apenas de examiná-lo, se possível." John deu uma risadinha por dentro. Em sua mente, aquele velho não merecia estar ali. Com um gesto brusco, ele fez um sinal para seu assistente Mike, um jovem nervoso. "Mike, acompanhe o senhor até a rua. Ele não pode ficar aqui." Harold ergueu as sobrancelhas em surpresa. "Com licença, eu não fiz nada de errado. Só quero dar uma olhada no carro." Mas John não quis ouvir. Sua voz tornou-se mais firme. "Eu mandei você ir embora. Agora." Os clientes na concessionária começaram a cochichar. Alguns trocaram olhares preocupados, enquanto outros pararam para observar a cena. Harold, apesar da pressão, não se moveu. Permaneceu ereto, digno, com o olhar fixo em John. Mike tentou empurrar Harold em direção à saída, mas Harold colocou a mão no braço do assistente. "Peço que não me toque. Sou civilizada e respeitosa, e peço o mesmo de você." John sentiu uma raiva latente crescer dentro de si. Sua decisão de expulsar Harold lhe pareceu justa, mas ele começava a pressentir, sem entender direito, que aquele confronto estaria longe de ser insignificante. Harold finalmente partiu, mas não sem deixar uma impressão indelével. Sua calma, dignidade e determinação sugeriam que John Carmichael acabará de cometer um grave erro. Um erro que em breve lhe custaria muito mais do que ele poderia imaginar. Harold Jefferson se viu na calçada em frente à Carmichael Motors, com o sol batendo levemente em seu rosto. Respirou fundo, tentando acalmar a raiva que crescia dentro dele. Atrás da grande porta de vidro, John Carmichael o observava com um sorriso triunfante,
acreditando que a situação estava sob controle. Mas os transeuntes e alguns clientes que presenciaram a cena começaram a murmurar entre si. Alguns trocaram olhares de desaprovação, chocados com o comportamento do dono. Até mesmo Mike, o assistente de John, parecia desconfortável, com os ombros tensos devido ao incidente. Harold virou-se para a rua e pegou o celular. Com um movimento rápido porém discreto, começou a filmar a concessionária e o comportamento de John. Ele sabia que documentar aquela humilhação seria essencial para se proteger e fazer valer seus direitos. Lá dentro, John estava furioso. Passou a mão pelo rosto e murmurou para si mesmo. Quem ele pensa que é para me desafiar assim, um velho? Harold, por sua vez, manteve a calma. Sabia que a força e a autoridade por si só não bastavam para sobrepor-se à lei e à justiça. Sua mente já trabalhava na melhor estratégia para um contra-ataque legal. Em seguida, ligou para um amigo de confiança, um ex-advogado, para explicar a situação. Cada palavra era precisa, cada detalhe cuidadosamente descrito. A ordem de despejo, o tom humilhante, o olhar condescendente de John. Entretanto, John decidiu ignorar os rumores e se concentrou em sua mesa, convencido de que tudo seria esquecido em poucos dias. Mas, do lado de fora, a situação tomava uma dimensão diferente. Harold já havia começado a enviar o vídeo para contatos influentes e, rapidamente, a notícia começou a circular nas redes sociais locais. Os clientes habituais da concessionária, alguns chocados e outros simplesmente receosos de tolerar tal comportamento, começaram a hesitar em retornar. A notícia se espalhou. Um idoso negro havia sido humilhado sem motivo, e John Carmichael parecia acreditar que seu poder e riqueza o colocavam acima de críticas. Harold, firme em suas convicções, pensou: dignidade e respeito não podem ser comprados. Hoje ele aprenderá que toda ação tem consequências. E naquele exato momento, John, desconhecendo a rede de contatos e a influência de Harold, não fazia ideia de que sua suposta impunidade acabará de chegar ao fim. A noite caía sobre Springfield e as ruas começavam a se iluminar com os postes de luz. Harold Jefferson havia retornado para casa, mas sua mente não encontrava paz. A humilhação que acabará de sofrer na Carmichael Motors não poderia ficar impune. Sentou-se à sua escrivaninha de madeira escura, acendeu um abajur e pegou seu caderno. Cuidadosamente preenchido com contatos e arquivos acumulados ao longo de sua carreira como advogado. Harold não era apenas um homem calmo e digno, era um estrategista. Ex-defensor dos direitos civis, ele sabia como usar a lei para proteger aqueles que, como ele, haviam sido vítimas de injustiça. Começou a reler suas anotações sobre leis antidiscriminatórias locais e nacionais. Cada artigo fortalecia sua convicção. John Carmichael acabará de cruzar uma linha legal e moral que nenhum cidadão responsável poderia ignorar. Com um gesto confiante, Harold enviou mensagens aos seus antigos colegas advogados. Hoje fui humilhado publicamente em uma concessionária de veículos. Solicito seu apoio para avaliar possíveis medidas legais. Por favor, veja as evidências anexas. Ele anexou o vídeo de seu despejo, claramente gravado em seu celular. As imagens mostravam John Carmichael ordenando que Mike o empurrasse para fora, enquanto Harold permanecia digno e impassível. As expressões de desprezo e arrogância no rosto de John eram perfeitamente visíveis. Pouco depois, seu telefone vibrou com respostas. Seus antigos colegas estavam prontos para ajudar e o aconselharam a documentar tudo, contatar a mídia local e iniciar os procedimentos legais o mais rápido possível. Metódico como sempre, Harold anotou cada conselho e planejou seus próximos passos. Enquanto isso, John Carmichael, alheio à iminente retaliação, saboreava uma vitória ilusória. Ele pensou consigo mesmo: ninguém se atreverá a me desafiar. Ele era apenas um velho. Tudo isso será esquecido amanhã. Mas Harold sabia que a luta estava apenas começando. Sua estratégia era clara: expor a injustiça, defender sua dignidade e lembrar a John que a discriminação sempre tem um preço. Ao deitar-se naquela noite, Harold pensava calmamente. Ele pensa que sua riqueza e arrogância o protegem. Amanhã ele descobrirá o quão enganado estava. Assim estava preparado o cenário para o confronto legal e social que em breve abalaria a reputação da Carmichael Motors e mudaria para sempre a vida de John Carmichael. Na manhã seguinte, John Carmichael chegou a Carmichael Motors com sua confiança habitual. Mas assim que cruzou a porta, sentiu uma estranha inquietação no ar. Vários clientes, sentados na sala de espera, lançavam-lhe olhares hesitantes e desconfiados. Os funcionários cochichavam entre si, lançando olhares furtivos ao chefe. John franziu a testa e perguntou a Mike: o que está acontecendo aqui? Por que esse ar?
Mike, visivelmente nervoso, baixou os olhos. Senhor, trata-se do vídeo de ontem. Ele já está circulando nas redes sociais. John sentiu um aperto no estômago. Tentou recuperar a compostura. Redes sociais? Quem teria compartilhado isso? Ele é só um senhor de idade. Mas Mike balançou a cabeça negativamente. Não, senhor, é mais do que isso. Os jornais locais noticiaram um caso e alguns clientes começaram a cancelar seus agendamentos. John engoliu em seco. Ele jamais imaginara que seu ato impulsivo e arrogante pudesse ter tal efeito. Em seu escritório, ligou o computador e procurou o vídeo. As imagens mostravam Harold Jefferson, calmo e digno, enquanto John, com ar condescendente, ordenava sua expulsão. Os comentários online eram mordazes. Acusações de racismo, apelos a um boicote e duras críticas ao seu comportamento. Entretanto, Harold manteve o controle da situação. Ele havia contatado diversos jornais locais e apresentado sua versão dos fatos. Seu objetivo não era vingança, mas justiça. Ele queria que a humilhação que sofrerá servisse de exemplo contra a discriminação e arrogância dos poderosos. Com o passar do dia, John sentiu a pressão aumentar. Clientes que passavam em frente à concessionária paravam, olhavam fixamente para os carros e balançavam a cabeça em sinal de desaprovação. Seus sócios começaram a ligar para ele em busca de explicações. Até mesmo seus funcionários antes leais pareciam estar se distanciando. John percebeu que algo inesperado estava acontecendo. Seu comportamento impulsivo havia desencadeado uma reação social e midiática que ele não conseguia mais controlar. Pela primeira vez, ele sentiu um medo profundo, o medo de ver sua reputação e seus negócios ruírem. Harold, por sua vez, observava a situação com calma. A cada dia que passava, sua convicção se reforçava. A justiça não se mede pela riqueza ou pelo poder, mas pela coragem e pela dignidade. Ele sabia que em breve, John enfrentaria não apenas a lei, mas também o julgamento de toda uma comunidade. Poucos dias depois, John Carmichael recebeu uma carta registrada que o inocentou imediatamente. A carta era assinada por Harold Jefferson e continha um aviso claro. Harold havia contratado um advogado e pretendia processá-lo por discriminação e humilhação pública. John, lendo a carta em seu escritório, sentiu o coração acelerar. Ele murmurou para si mesmo. Como ousa um velho me ameaçar assim? Apesar do nervosismo, ele decidiu tomar a iniciativa e contatou Harold para marcar uma reunião na concessionária. Ele achou que poderia contornar a situação com algumas palavras bem escolhidas e um pedido de desculpas pouco convincente. Quando Harold entrou no salão de exposições, o ar estava carregado de tensão. Seu terno sóbrio, seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados e sua bengala reforçavam sua imagem de dignidade. Os olhos de Harold estavam calmos, mas determinados. John tentou forçar um sorriso. Harold, eu não queria te ofender. Harold olhou para ele impassível. O senhor não queria, Sr. Carmichael? Mesmo assim, o senhor me humilhou publicamente ontem. O senhor ordenou que seu assistente me expulsasse simplesmente por causa da cor da minha pele. John gaguejou, tentando encontrar uma desculpa. Bem, eu estava pensando, sabe, que não era. Harold o interrompeu firmemente. Não estou aqui para ouvir desculpas vazias. Estou aqui para que a justiça seja feita. Você ultrapassou os limites, e suas ações têm consequências. John sentiu pela primeira vez que seu poder e riqueza já não lhe bastavam. Harold prosseguiu. Documentei tudo o que aconteceu. Entrei em contato com a imprensa e meus antigos colegas advogados. Se você não cooperar agora, a situação só vai piorar para você. A arrogância de John começava a ruir. Ele percebeu que Harold não era apenas um velho, mas um adversário estratégico, inteligente e determinado. Cada palavra dita por Harold o atingia em cheio, cada frase revelava seu erro. Mike, o assistente de John, ficou parado em silêncio, mas atento. Até ele começava a perceber que seu chefe estava numa situação muito mais séria do que ele imaginava. Harold terminou calmamente. Estou te dando uma chance, John. Mostre que você é capaz de respeitar a dignidade dos outros e assumir a responsabilidade pelos seus erros. Caso contrário, a lei e o público cuidarão disso. John permaneceu em silêncio, consciente de que suas desculpas tardias não seriam suficientes para reparar a humilhação que causará. Pela primeira vez, compreendeu que seus preconceitos e arrogância o haviam levado por um caminho do qual não podia mais escapar facilmente. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro pesadelo para John Carmichael. A carta de Harold desencadeou uma reação em cadeia. Os advogados contatados por Harold iniciaram processos judiciais, e a imprensa local, já alertada, começou a acompanhar o caso de perto.
Os artigos rapidamente destacaram o comportamento discriminatório e a arrogância flagrante de John. Em seu escritório, John examinou os artigos, ficando cada vez mais pálido. As palavras pareciam feri-lo profundamente. Discriminação racial, humilhação pública, chefe arrogante, cada frase reforçava sua sensação de estar perdendo o controle. Mike, seu assistente, entrou cautelosamente. Senhor, alguns sócios estão considerando suspender seus contratos. Eles temem ser associados a esse caso. John cerrou os punhos. Seu orgulho e sua reputação, que ele acreditava serem inabaláveis, começavam a ruir. Ele tentou racionalizar a situação. Foi apenas um incidente. Todos logo se esquecerão disso. Mas fora do tribunal, Harold Jefferson não ficou parado. Com calma e método organizou conferências de imprensa com jornalistas, expondo os fatos e explicando sua abordagem. Não vingança, mas justiça e respeito. Suas palavras repercutiram na comunidade e um movimento de apoio começou a se formar. Os clientes estavam cancelando seus pedidos rapidamente, e alguns funcionários estavam relutantes em continuar trabalhando para a concessionária. Até mesmo alguns fornecedores entraram em contato com John para expressar suas preocupações. A pressão financeira e social aumentava a cada dia. Certa noite, sozinho em seu escritório, John percebeu a gravidade da situação. Ele murmurou para si mesmo: "Nunca imaginei que isso pudesse me escapar. Como pude ser tão cego?" Harold, por sua vez, manteve-se impassível e metódico. Cada ação era calculada. Ele sabia que John precisava entender que o preconceito e a arrogância têm um preço, e que a justiça, quando aplicada corretamente, sempre triunfa no final. A reputação da Carmichael Motors estava em declínio, e John, antes confiante e invencível aos seus próprios olhos, começava a sentir pela primeira vez o verdadeiro peso de seus erros. A tensão em torno da Carmichael Motors chegou ao limite. O vídeo do despejo de Harold Jefferson circulava amplamente nas redes sociais locais e nacionais. Grupos de cidadãos organizaram protestos pacíficos em frente à concessionária, exibindo cartazes que denunciavam a discriminação e a arrogância de John Carmichael. Todas as manhãs, John chegava à concessionária sentindo os olhares desconfiados e, às vezes, hostis dos transeuntes. Alguns clientes paravam à distância para fotografá-lo, e os rumores sobre seu comportamento se espalhavam como fogo em palha seca. Seu orgulho, que sempre o protegera, começou a ruir diante dessa onda de indignação. Durante uma reunião com seus funcionários, John tentou retomar o controle. "Escutem, tudo isso vai passar. Foi apenas um mal-entendido. Precisamos continuar trabalhando normalmente." Mas os funcionários constrangidos trocaram olhares céticos. Mike, mais sincero do que nunca, sussurrou para ele: "Senhor, as pessoas não veem isso como um mal-entendido. Elas veem como uma humilhação racial pública. Clientes e parceiros já estão se afastando." John levantou-se abruptamente, batendo com o punho na mesa. "Eu disse para você continuar trabalhando. Eu sou o chefe aqui." Mas nem mesmo sua voz firme conseguiu mascarar a realidade. O apoio que o cercava estava se desfazendo. Cada artigo publicado, cada comentário online, cada manifestação reforçava a ideia de que seu comportamento era inaceitável. Harold Jefferson, por sua vez, acompanhou os acontecimentos à distância. Manteve-se calmo, digno e consciente de que a reação pública estava a seu favor. Sabia que a crescente hostilidade em relação a John servia não apenas para punir sua arrogância, mas também para demonstrar que a justiça e o respeito ao próximo são essenciais em qualquer sociedade. Certa noite, John ficou sozinho no showroom vazio, observando os carros brilharem sob as luzes de neon. Ele murmurou para si mesmo, com uma amargura que nunca havia sentido antes: "Eu jamais imaginaria que tudo isso voltaria para mim dessa forma." Pela primeira vez, ele compreendeu que poder e riqueza não bastam para proteger alguém da dignidade e da determinação de um homem que luta pelo que é certo. A pressão pública estava apenas começando, e John já sentia o peso de sua arrogância e preconceito oprimindo-o. Algumas semanas após o incidente, a tensão chegou ao limite. Uma audiência pública foi realizada para examinar o caso da Carmichael Motors. O tribunal, geralmente calmo e formal, estava lotado. Repórteres, moradores de Springfield e clientes curiosos compareceram para testemunhar o confronto entre John Carmichael e Harold Jefferson. John entrou na sala com uma falsa postura de confiança, mas seu rosto já denunciava um nervosismo crescente. Cada passo ecoava no silêncio da sala. Os flashes das câmeras e as câmeras de televisão apontadas para ele só aumentavam seu desconforto. Ele sempre acreditara que sua riqueza e posição social seriam suficientes para proteger sua imagem. Estava prestes a descobrir o quão enganado estivera.
Harold, calmo e ereto, avançou com dignidade. Seu olhar nunca se desviou do de John, e cada palavra proferida parecia pesar na consciência do dono da concessão. A juíza, uma mulher respeitada por sua imparcialidade, abriu a sessão. Estamos aqui para examinar as acusações contra o Sr. John Carmichael por discriminação e humilhação pública do Sr. Harold Jefferson. Jornalistas transmitiram imagens ao vivo da audiência. Os comentários online proliferaram, denunciando o comportamento de John. Clientes que testemunharam o incidente também estavam presentes para corroborar os acontecimentos. Harold falou com a voz clara e firme. Meritíssimo, eu nunca busquei confronto. Eu simplesmente queria examinar um carro que pretendia comprar. Mas o Sr. Carmichael me humilhou ao me pedir que me retirasse de sua concessionária unicamente por causa da cor da minha pele. John tenta interromper. Foi apenas um mal-entendido. Mas o juiz levantou a mão, impondo silêncio. Silêncio, Sr. Carmichael. Analisaremos os fatos. Cada palavra dita por Harold apenas intensificava a culpa e a vergonha de John. O vídeo da deportação foi exibido na sala. Os murmúrios da plateia transformaram-se em suspiros de choque. John sentiu o rosto corar e a garganta apertar. Finalmente compreendeu que sua arrogância tinha limites. A lei, a dignidade humana e a opinião pública não podiam ser ignoradas. Ao término da audiência, John saiu do tribunal, humilhado publicamente, ciente de que sua reputação havia sofrido um golpe irreparável. Harold, fiel à sua dignidade, manteve-se calmo e sereno, demonstrando que a justiça e o respeito podem triunfar até mesmo sobre os mais arrogantes. Após a audiência pública, John Carmichael retornou sozinho à sua concessionária, agora silenciosa e quase vazia. Clientes fiéis o haviam abandonado, alguns sócios comerciais haviam quebrado seus contratos e até mesmo seus funcionários pareciam desconfiados. O ambiente antes vibrante e próspero tornará-se pesado e sombrio. Sentado atrás de sua mesa, John passou as mãos pelo rosto, finalmente percebendo a magnitude de seus erros. O confronto com Harold Jefferson e a reação pública haviam destruído sua ilusão de controle e invencibilidade. Ele murmurou para si mesmo, com uma mistura de amargura e vergonha. Como pude ser tão cego, tão arrogante? Mike entrou no escritório timidamente. Senhor, acho que, talvez, seja a hora de oferecer um pedido de desculpa sincero. Não apenas a Harold, mas a todos. John assentiu lentamente, consciente de que aquele gesto não resolveria tudo, mas que era necessário. Em seguida, escreveu uma carta pública de desculpas, o mais sincera possível, endereçada a Harold Jefferson, aos clientes e à comunidade. Reconheço meus erros e a humilhação que causei. Minha conduta foi inaceitável e prometo mudar e respeitar cada indivíduo, independentemente da cor de sua pele ou idade. Contudo, a sombra da vergonha pairava sobre ele. Sabia que suas palavras não seriam suficientes para apagar a humilhação pública ou restaurar sua reputação, mas era um primeiro passo rumo à redenção. Harold Jefferson, fiel à sua dignidade e sabedoria, aceitou calmamente o pedido de desculpas de John. Ele simplesmente respondeu: não busco vingança, apenas justiça e respeito. Que este incidente sirva de lembrete para todos sobre a importância de tratar a todos com dignidade. John, sozinho em seu escritório, sentiu uma dor surda. Esse era o preço de sua arrogância e racismo. Ele finalmente entendeu que toda ação tem consequências e que a dignidade humana jamais pode ser violada impunemente. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente humilde e consciente do impacto de seus atos. Nas semanas seguintes, Springfield só falava do caso da Carmichael Motors. A concessionária, outrora símbolo de luxo e poder, agora ostentava a marca pública da arrogância e da injustiça. John Carmichael, ainda atormentado pela humilhação e pelos prejuízos financeiros, tentava encontrar uma maneira de reparar seus erros. Harold Jefferson, por sua vez, continuou sua vida com dignidade. Ele jamais buscou humilhar John para seu próprio divertimento. Sua única intenção era defender seus direitos e lembrar a todos da importância da justiça e do respeito. A mídia continuou a amplificar sua mensagem. A dignidade humana jamais deve ser violada e toda ação tem consequências. Sentado no escritório deserto de sua concessionária, John finalmente percebeu o valor do que havia perdido: sua reputação, o respeito de seus funcionários, a confiança de seus clientes. Ele repassou mentalmente cada palavra dita, cada gesto de arrogância e preconceito, e um profundo arrependimento dominou. Certa manhã, ele pegou o telefone e ligou para Harold. Sua voz estava trêmula, mas ele queria ser sincero. Harold, quero que saiba que finalmente entendi a dimensão dos meus erros.
Sinto muito por tudo que te fiz passar. Harold respondeu calmamente. Senhor Carmichael, um pedido de desculpas é o primeiro passo. Mas lembre-se, respeito não se exige, se conquista. Que esta lição o guie em todas as suas ações daqui para frente. John sentiu a verdade daquelas palavras penetrar em sua mente. Não era apenas uma lição para ele, mas para todos aqueles que acreditam que o poder ou o dinheiro podem substituir a dignidade e o respeito. Com o tempo, John começou a mudar lentamente. Ele contratou sua equipe para participar de treinamentos sobre respeito e diversidade, modificou seus métodos de gestão e buscou reparar sua reputação. Não foi fácil, e alguns clientes e parceiros permaneceram desconfiados, mas ele havia compreendido uma verdade crucial: arrogância e racismo nunca levam a nada de bom. Harold Jefferson, por sua vez, permaneceu um símbolo de coragem e dignidade para a comunidade. Sua paciência, inteligência e determinação permitiram que a justiça prevalecesse, não por meio da vingança, mas por meio da verdade e do respeito. Assim terminou a história da Carmichael Motors, não apenas como um relato de humilhação e racismo, mas como um poderoso exemplo de justiça, resiliência e lições aprendidas através do arrependimento e da dignidade.